Mais um vídeo aí do canal do Outro Lado da História. Um período aí sem tá gravando pro canal, mas voltando nessa data tão especial, né, que é o dia da nossa independência, o 7 de setembro de 1822. Há 198 anos atrás, o Brasil se tornava um país independente em relação a Portugal, né? Graças a personalidades como heróis, né? Também podemos falar, José Bonifácio, Leopoldina, Dom Pedro I, né? O Brasil conseguiu se libertar de ser uma colônia e virar um país independente, né? E essa é uma data que deve sim ser comemorada, não só pela questão do Brasil ter virado, né, um país independente, ter conseguido a sua liberdade para andar suas próprias pernas, mas pelo fato também que às vezes as pessoas não sabem ou esquecem, nós fomos o único país da América colonial onde a independência não houve derramamento de sangue, né? Graças a principalmente ao José Bonifácio e ao Dom Pedro I. José Bonifácio, que sempre dizia que para o Brasil ser independente era essencial a unidade nacional, ou seja, a união do povo, justamente porque ele já tinha visto, né, as independências em outros territórios americanos e viu o desastre que foi, né, sem a população estar unida, né, o foi que deu, né, guerras, né, mortes, um desastre. E graças a essa empreitada do José Bonifácio de unir primeiro o Brasil para depois declarar sua independência, usando Dom Pedro I, que era um cara muito carismático, muito bom, né, de lidar com o povo, o Brasil ficou independente de Portugal sem guerra, sem derramamento de sangue. É o único país da América que pode se orgulhar disso. Outro fato também é a questão que alguém pode dizer, mas os portugueses eles não tentaram fazer nada? Sim, tentaram, mas o Brasil estava unido, né? Todo mundo estava unido em prol da causa, os portugueses não tinham como lutar contra uma nação inteira, né? E por isso que esse é um dia tão importante que deve ser comemorado. E sempre que alguém vier falar, independência do Brasil, não, não, não. Nossa é diferente, a nossa é especial, tá? A nossa é uma independência limpa. Não teve morte, não teve ninguém sujando suas mãos de sangue, né? E falando um pouquinho sobre as três personalidades, né? Nós temos aí o José Bonifácio, que foi, e eu acho, né, opinião aqui minha, o maior intelectual brasileiro de todos os tempos, botânico, químico, mineralogista, né, filósofo também, poeta, um cara assim que não se faz mais nos dias atuais. O Dom Pedro I, apesar de ser muito grossão, né, de ter muita um jeito meio áspero assim, mas um cara muito simples, né, que quando foi, por exemplo, para Minas Gerais, né, pedir a união do povo mineiro em prol da causa da independência, muito simples. Ele não levou nem cozinheiro, não levou nada e declarou que se fosse necessário ele dormiria no chão, comeria o que tivesse ali, né? E não tinha uma regalia, né? Por ser filho de monarcas, ele poderia exigir mundos e fundos. E não, ele era muito simples, né? Vivia numa simplicidade muito grande. Mas tinha um outro lado, a questão do temperamento era muito forte, era um cara, né, grossão, enfim. Isso foi até uma das causas para o fim do governo dele, né? E a Leopoldina, que era uma mulher inteligentíssima, né? Culta, muito mais do que o Dom Pedro, né? E por isso ela se dava muito bem com o José Bonifácio, inclusive são eles dois que tramam ali, né, alguns dias antes, né, a questão da independência do Brasil, quando as tropas portuguesas
exigem a volta do Dom Pedro I e só saem daqui com ele voltando para Portugal. E aí a Leopoldina, junto com os ministros do governo e o José Bonifácio, vão declarar, vão exigir do Dom Pedro que ele declare a independência do Brasil. Ela era muito inteligente, uma mulher muito culta, né? Enfim, foi ela que de fato bateu o pé e, ó, o Dom Pedro, vamos lá, declara a independência desse país, né? Desse território. Foi ela também importantíssima no dia do Fico, né? Ela bateu o pé, não, nós vamos ficar, nós não vamos voltar a Portugal. E, enfim, é uma personalidade assim que merecia ser muito mais falada do que é falada, né? Deveria ser muito mais exaltada. Era uma mulher muito à frente do seu tempo que adotou o Brasil como nação, assim como Dom Pedro I e José Bonifácio não adotou porque ele era brasileiro, né? Mas os três juntos eram três apaixonados por essas terras e queriam sim o bem e não queriam essas terras sendo usadas como para servidão, né, de um povo que não estava nem aí para os brasileiros, que eram os portugueses, né, pelo menos a grande maioria deles ali do governo do Dom João VI. Né? Dom João VI era uma parte, né? Ele gostava muito do Brasil, inclusive volta à força para assumir seu trono lá em Portugal em 1820, mas era alguém que também pensava muito no Brasil, por isso ele deixou Dom Pedro I aqui, porque ele sabia que se fosse perder o Brasil, né, que era uma suspeita dele, que perdesse pelo menos para o Dom Pedro I, né, que era alguém que ia respeitar ele, como ele mesmo fala, e iria trabalhar em prol de, de uma boa causa para o país. Tá? Então é isso. Hoje é um dia de comemorar, de revisitar a história, de conhecer a história, né? De valorizar personagens. E é isso. Em breve mais um vídeo aí do canal. Valeu.